Olá, telespectadores, e seja bem-vindo aos Os 10 Filmes que Fracassaram, e vamos para o vídeo. Mas antes deixem o like e se inscrevam e agora vamos. Em geral, existem várias razões pelas quais um filme pode fracassar, incluindo um roteiro mal escrito, elenco inadequado, falha na execução, marketing insuficiente e forte concorrência, atuações e efeitos visuais, juntamente com orçamentos muito altos e problemas de produção, foram os principais motivos pelos quais esses filmes fracassaram. Cada filme é único e pode falhar, por razões diferentes. E agora vamos parar de enrolação, vamos para a lista. Em 10º lugar, The Lone Ranger 2013. O filme conta a história de Dan Reed, um advogado que retorna ao Texas para ajudar seu irmão Dan, um Ranger, a capturar o líder de um bando criminoso. Entretanto, eles são emboscados e Dan é morto, deixando Jan ferido. Tonto, um índio com um passado misterioso, ajuda Jan a se recuperar e juntos eles decidem capturar o líder criminoso e restaurar a paz no Texas. O filme recebeu críticas mistas e teve uma arrecadação relativamente baixa nas bilheterias. Este filme de aventura e ação baseado em uma série de TV clássica foi criticado por sua duração excessiva e história confusa, além de ter um orçamento muito alto que não foi compensado pelas bilheterias. O filme arrecadou as 260 milhões, mas com um orçamento de 250 milhões de dólares, e só sobrou 10 milhões. Em 9º lugar, Cat de 2019. O filme é sobre uma tribo de gatos Jellicas que todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial, escolher um dos membros para ascender ao Eaviside Layer, lugar que promete uma vida melhor a todos. Cada um dos gatos conta a sua história para sua líder, a velha Deuteronomy, na tentativa de ser o escolhido. Este musical, baseado em uma peça teatral de mesmo nome, foi criticado por sua história confusa e efeitos visuais de má qualidade, além de ser considerado assustador por muitos espectadores. Afinal, estamos falando de um desenho infantil. Esse sim teve um prejuízo grande. O filme teve um orçamento de 95 milhões, e uma bilheteria de 75,5 milhões de dólares. Resumindo, um prejuízo de 19,5 milhões de dólares. Lembrando que esse é apenas o 9º lugar. Agora em 8º lugar, Babilônia, de 2022. Babilônia retrata histórias de ambições e excessos desmedidos de figuras do cinema e uma jovem Hollywood no período de transição dos filmes mudos para os falados. O filme foi muito prejudicado pela sua data de lançamento. Afinal, foi lançado junto com o filme Avatar 2, mesmo tendo sido estrelado por Margot Robbie e Brad Pitt. Ainda teve um prejuízo altíssimos. O filme teve uma bilheteria de 41,7 milhões e teve um custo de 78 a 80 milhões de dólares e gerou um prejuízo de 36,6 a 38,3 milhões. Afinal, os dados não são exatos e por isso não temos o valor oficial. E em 7º lugar, Heaven's Gate, ou O Portal do Paraíso, de 1980, conto épico do oeste americano das décadas finais do século XIX. A história começa no dia da formatura de 2 estudantes da Harvard e acompanha o destino dos 2 formandos que acabam em lados opostos na disputa agrária, conhecida como Guerras do Condado de Johnson, no estado do Wyoming, em 1870. Este filme de faroeste foi criticado por sua duração excessiva, ritmo lento e falta de foco, além de ter um orçamento muito alto que não foi compensado pelas bilheterias, resultando em um dos maiores fracassos financeiros da história do cinema, onde eles tiveram uma bilheteria de 3,5 milhões e um orçamento de 44 milhões de dólares. Com um prejuízo de 40,5 milhões de dólares. Em 6º lugar, Amsterdã, de 2022. A história é baseada no Business Plot, uma conspiração política de 1933 nos Estados Unidos, e segue 3 amigos e um médico, uma enfermeira e um advogado que se reúnem e procuram descobrir o ato após o misterioso assassinato de um general aposentado dos Estados Unidos da América, com um orçamento muito alto e os atrasos causados pela pandemia e por não conseguir se recuperar.
Esses fatores acarretaram em um dos maiores fracassos do cinema, com uma bilheteria de 31,2 milhões e um orçamento de 80 milhões de dólares e com um prejuízo de 48,8 milhões de dólares. E aí, tá gostando do vídeo? Não esquece de deixar o seu gostei. Para mais, retornando para o vídeo. Quinto lugar, Gigli ou Contato de Risco, de 2003. Gigli recebe ordens de sequestrar o irmão deficiente mental de um poderoso promotor federal. Já dá para perceber o quanto esse filme é doentio. Continuando. Quando os planos se complicam, o chefe de Gigli envia a sensual criminosa Rick, que chega com as próprias instruções para ajudar no sequestro. Gigli se apaixona por Rick, que é comprometida e só representa mais problemas. Este filme de comédia romântica foi criticado por sua história fraca, diálogos forçados e atuações ruins. Além de ter sido ofuscado por sua má recepção pelos críticos e polêmicas envolvendo seus protagonistas, Jennifer Lopez e Ben Affleck, o filme teve um orçamento de 75,6 milhões e uma bilheteria de 7,2 milhões de dólares, com um prejuízo de 68,4 milhões de dólares. Em quarto lugar, Cutthroat Island ou A Ilha da Garganta Cortada, de 1995, estrelado por Geena Davis, Matthew Modine e Frank Langella. O filme conta a história de uma pirata chamada Morgan Adams, que está em busca de um tesouro lendário escondido na ilha Cutthroat. O filme que teve problemas em vários aspectos, incluindo roteiro, direção, elenco e timing de lançamento, o que resultou em um fracasso comercial e de crítica. O filme teve um orçamento de 92 a 98 milhões e uma bilheteria de 10 milhões de dólares e com um prejuízo de 82 a 88 milhões de dólares. Em terceiro lugar, The Adventures of Pluto Nash, de 2002. A Lua é o cenário deste filme, que se passa no ano de 2087. Pluto Nash, o audacioso dono de uma boate lunar, fica em maus lençóis quando se recusa a vender seu estabelecimento para um mafioso local. O misterioso Rex Crater arquitetou um plano para assumir o controle da Lua e, para isso, recebe a ajuda dos gangsters lunares, contando apenas com a ajuda de uma cantora e de um robô com uma tecnologia ultrapassada. Pluto precisa fazer alguma coisa para enfrentar os criminosos. Este filme de comédia e ficção científica foi criticado por sua história fraca e piada sem graça, além de ter um orçamento muito alto que não foi compensado pelas bilheterias, resultando em um dos maiores fracassos financeiros da história do cinema. O filme teve uma bilheteria de 7,1 milhões de dólares e um orçamento de 100 milhões, com um prejuízo de 92,9 milhões de dólares. Eu precisava muito colocar o próximo filme na lista como um fracasso total. Em segundo lugar, Zizek's World. A trama do filme gira em torno de um homem chamado Grant, que trabalha como contador e faz uma viagem para Las Vegas. No caminho, ele pega uma mulher chamada Marissa e a oferece uma carona. No entanto, as coisas tomam um rumo sombrio quando é revelado que Marissa está fugindo de seu ex-namorado, um criminoso perigoso que está em seu encalço. Zizek's World foi um fracasso de bilheteria principalmente devido a sua distribuição limitada e falta de marketing. O filme teve um lançamento limitado em apenas uma sala de cinema no Texas, durante apenas uma semana. Apesar de ter um orçamento de apenas 2 milhões de dólares e um elenco praticamente desconhecido e ganhando apenas $30 no fim de semana de estreia. Sim, foi isso que você acabou de ouvir. O filme arrecadou $30. Kiko, de que está rindo? Eu não sei! E com um prejuízo com mais 1,9 milhões de dólares, sendo assim se tornando o filme com a menor bilheteria no mundo. E em primeiríssimo lugar, Marte Precisa de Mães é um filme de animação baseado no livro infantil de mesmo nome, que conta a história de um menino chamado Milo que, após testemunhar sua mãe ser abduzida por alienígenas que pretendem roubar sua essência materna, embarca em uma missão para resgatá-la.
Com a ajuda de um robô e uma alienígena, Milo tenta encontrar sua mãe em Marte, onde acaba descobrindo uma comunidade que não possui mães para cuidar de seus filhos. O filme foi um fracasso devido à técnica de animação hiperrealista e estranha, marketing inadequado, enredo mal recebido, forte concorrência e alto custo de produção. O filme teve uma bilheteria de 38,9 milhões e um orçamento de 150 milhões de dólares, e com um prejuízo de 111,1 milhões. E esse foi o vídeo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até mais.